E daqui a pouquinho tem as fofoquinhas do Leão. Logo mais eu vou lá no nosso cantinho da fofoca pra gente conversar muito sobre os temas que ele já adiantou pra gente e muitos outros. Mas hoje, um pouquinho mais cedo, a gente tem os fatos da semana. Segundo especialistas na área de segurança pública, os números de homicídios divulgados pelo governo Alckmin não refletem a realidade da cidade e do estado de São Paulo. Segundo os dados divulgados em setembro deste ano pela Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios diminuiu no mês de agosto, atingindo seu menor nível desde 2001, ano em que os dados começaram a ser divulgados pelo governo estadual. Como nos meses anteriores, as estatísticas de criminalidade foram desmembradas e apresentadas à população gradualmente. Para os especialistas da área de segurança pública, essa seria uma tentativa do governo do estado de fazer uma espécie de marketing político, para assim melhorar a sua imagem. Mas você sabia que, além de modificar a divulgação dos dados, o governo do estado de São Paulo também alterou a metodologia utilizada para fazer esse levantamento? E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade, nos Fatos da Semana. Doutor Eduardo Leite já está com a gente. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Como é que você está? Tudo ótimo. Tranquilo. Então tá bom. Vamos falar sobre esses números aí que tá dando o que falar, né? Os números estão dando o que falar. Apesar do governo não assumir que isso é uma manobra para mostrar que os números estão melhores, eles estão sendo acusados, inclusive, por especialistas em segurança pública, de que não deixa de ser uma maquiagem isso que está acontecendo, né, doutor? Olha, eu diria que eu não chamo isso de maquiagem, eu chamo isso de fraude mesmo. Ou seja, você vender uma coisa que de fato não é, para mim só tem um nome, só tem uma denominação, é fraude isso. Né? Ou seja, é transformar vidas humanas em marketing político. Essa é a verdade. Eles têm que entender, o secretário de Segurança, sobretudo, que tem pretensões políticas para o próximo ano, inclusive, de ser prefeito, até anunciado na própria matéria, esse não é o caminho certo. Ou seja, se quer ser prefeito da maior cidade da América Latina e a maior cidade, não pode maquiar estatística, ou seja, enganar o povo, porque se está fazendo isso aqui, eu fico imaginando lá. Né? Então é óbvio que isso não pode acontecer. Agora, o surpreendente, Regiane, de que esse método utilizado, na verdade essa mágica utilizada pelo Geraldo Alckmin, pelo governador e pelo secretário Alexandre de Moraes, não se utiliza em nenhum país do mundo. E eles disseram que é uma técnica importada, né? Só não disse de onde nem qual é o método utilizado, né, para chegar a essa conclusão. Para você ter uma ideia, a ONU reprova esse tipo de medida. Porque o que eles fizeram? Só para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. Todas as intervenções policiais, ou seja, resistência seguida de morte, parte do pressuposto que é uma legítima defesa. Ou seja, o policial agiu em legítima defesa. Só que tem uma coisa, quem declara efetivamente de que aquilo é uma legítima defesa praticada pelo policial militar ou pelo policial civil é a justiça, não é o secretário de Segurança Pública, não é o corregedor, nem a polícia não é civil, o governador. Como eles estão dizendo, entendeu? né, que pegaram os dados deles. Esse é o grande problema, ou seja, o que nós percebemos é que eles, ou seja, de ofício, já determinam que aquela intervenção, aquela situação, aquela resistência, aquela suposta resistência, né, ela foi uma legítima defesa e que não é esse o caminho. Só para você ter uma ideia, se nós fôssemos considerar os crimes ocorridos o ano passado, ou seja, o crime de homicídio e os crimes de homicídio praticados até o dia de agora, mês de outubro, né, ele equipara ao mês passado, ao ano passado. O que eles fizeram? Eles sumiram com 102 mortes. E né? também com aquelas chacinas que tiveram grande repercussão na Grande São Paulo. Sem falar que também 31 pessoas que foram vítimas de chacina em Osasco, Barueri, aquelas situações todas que nós noticiamos aqui, também sumiram da estatística, ou seja, desapareceram. Então, e nós tivemos agora, recentemente, a mídia até veiculou de forma ostensiva, né, aquelas simulações de PMs colocando
colocando arma na mão de motoqueiros que foram abordados. Jogando suspeitos em cima do telhado. Então, como é que você pode falar que isso é legítima defesa? Então, há uma falta de, assim, eu acho que uma falta de vergonha na cara desses políticos em fazer tamanha fraude, que isso só pode ser brincadeira. Eu só posso achar que esse país não existe. Entendeu? Só, olha, um dado importante. Os Estados Unidos, ou seja, são 50 estados, tem praticamente o dobro que nós temos no Brasil. Eles utilizam o mesmo método para poder aferir a questão de estatísticas de crime de homicídio desde 1930. Ou seja, desde 1930, o mesmo método utilizado. Aqui, a cada semana, vem um método diferente. Então, como é que você pode acreditar em qualquer estatística que o governo publique? E não adianta o governador vir e falar assim, não, é o único estado que divulga mensalmente a estatística. Sim, mas então é melhor não divulgar. Uma mentira, não adianta nada. Se você, na verdade, está mentindo para o povo, é melhor não divulgar nada. Né? Ou seja, deixa passar, seja omisso, pelo menos. Pelo menos é melhor ser omisso do que ser fraudador, né? Ou seja, do que ser fraudador, ser estelionatário, porque isso é um estelionato político que se pratica, né? E que a gente está tão acostumado, e as pessoas estão tão acostumadas, que ninguém mais dá conta de que isso é muito grave, né? De que aquela sensação de segurança que todo cidadão deveria ter, e não tem, e que gostaria de ter e não tem. Então, o crime não está reduzindo coisíssima nenhuma, o que estão se fazendo é um método completamente louco, né, que inventaram aqui em São Paulo, não tem em nenhum outro lugar do mundo, do planeta. Então, é óbvio que isso cria estranho, né, doutor? Na verdade, você cria uma areia movediça, ou seja, cada vez que a gente se movimenta, parece que nós estamos afundando cada vez mais. Agora, falando a questão do marketing político e a credibilidade das informações divulgadas, a impressão que dá é que o governo do estado está tendo que vir a público se explicar com uma frequência muito grande nos últimos tempos, né? Vai fechar ou não vai fechar escolas? Maquiando também a questão aí do sigilo, daquela documentação que a gente chegou a falar, não sei o que, depois, e não é bem assim. Quer dizer, fica dando um monte de veja bem no povo, um atrás do outro. O que acontece é o seguinte, o que eles têm que entender é que a verdade tem que prevalecer. Boa ou ruim, é melhor você trabalhar com a verdade com o povo, que pelo menos as pessoas, elas não são enganadas no dia da eleição, entendeu? Porque o grande problema é o seguinte, você utiliza uma maquiagem como essa, uma fraude como essa, leva ou pelo menos faz o povo achar que está se sentindo mais seguro, aquela questão toda. É o que eu falei, gestão de vidas acaba se transformando em marketing político, né, que isso obviamente é um erro, e aí induz as pessoas a votar no candidato errado, né? Eu já falei, o brasileiro não sabe votar. Que ele vota na pessoa errada. Você pode reparar, ou seja, a gente não consegue sair de escândalos desde quando o Brasil foi descoberto. Ou seja, nós teremos que descobrir de novo o Brasil para ver se começa a melhorar, porque era desde o Império, lá atrás, que já levavam todo o ouro do Brasil e até hoje. Então continua, ou seja, todo mundo continua carregando sacos e sacos de ouro, fraudando, enganando o povo, e o povo se permite. E é o que eu falo. Só se deixa ser enganado quem permite. Quem não tem informação. Eu não me permito ser enganado por ninguém, entendeu? Eu não me permito. E eu acho que todas as pessoas deveriam agir da mesma forma. A indignação é a não permissão de ser enganado. Questionar, entendeu? Mas nada, o tempo todo cobrar, brigar, ou seja, espernear, né, reclamar. É isso, é o tempo todo. Agora o brasileiro não. O brasileiro, que nós somos sempre... Estamos falando aqui, o problema é essa passividade que existe, que acaba incomodando. A mim incomoda, né? Tem gente que fica bravo comigo no Facebook, reclama de que eu, na verdade, sou muito visceral com esse ou com aquele partido. Não, eu sou visceral com qualquer coisa que não seja moral, que não seja correto, que não seja legal, né? Eu vou me indignar sempre e não vou deixar de fazer isso para agradar meia dúzia de pessoas. E isso tudo amedronta, né? Até porque junto com esses números, a gente viu na semana passada, foi divulgada uma pesquisa do quanto as pessoas aqui em São Paulo têm medo da polícia. 60% das pessoas têm medo da polícia militar, 55% têm medo da polícia civil. Então, quer dizer, a gente não se sente protegido nem seguro por lado nenhum.
Aí fica difícil. Não medo, você deveria ter, ou seja, respeito. Claro. Né? Ou seja, ninguém respeita a polícia, nenhum tipo de polícia, e também tem medo da polícia e não se sente segura pela polícia. Então você vê que são fatores completamente negativos. Problemas crônicos, né? São doenças da nossa sociedade mesmo. Infelizmente, né? Para continuar falando com o Dr. Eduardo Leite, você pode acessar o Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite, seja para falar bem, para falar mal, a gente tem que ouvir a opinião das pessoas, depois a gente comenta aqui. Só para o pessoal não reclamar que eu fico falando só do PT ou do PSDB, eu falo de todo mundo. A gente fica pego com todo mundo que tá fazendo a gente de trouxa. Obrigada, meu querido. Por isso que é bom ser apartidário, né? Quando você não tem vinculação partidária, você pode falar de qualquer pessoa. Tem razão. Querido, terça-feira eu te espero aqui, tá bom? Beijo. Boa viagem para pra você. vocês. Obrigada, até.